Aqui quem está falando para vocês é o professor Teison Viana, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas com a unidade temática de esportes, né? Que tem o objetivo, né? O objeto de conhecimento é trabalhar hoje com o tênis, tá? Então, hoje, como a gente está vendo aí no nosso slide, hoje a gente tem a nossa unidade temática, né, o tênis, e dentro do objeto de conhecimento, a unidade temática esportes, né, dentro do nosso objeto de conhecimento, os esportes de rede e parede, com o conteúdo tênis, aonde a gente vai estudar um pouquinho da história do tênis, né, qual é a sua origem, algumas regras do jogo e os principais fundamentos da modalidade, tá? Dentro disso a gente vai tentar experimentar diferentes papéis, né, de jogador, árbitro e técnico, até porque a gente vai desenvolver técnicas de jogo, vamos conhecer um pouco as regras e vamos entender um pouquinho a tática, né, do jogo de tênis. Também objetivo, né, influir os esportes de rede e parede, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo individual, tá? Também visa, né, desenvolver como habilidades praticar um ou mais esportes de rede e parede oferecidos pela escola, usando habilidades técnicos e táticas básicas, tá? Além disso também, vamos procurar identificar os elementos técnicos individuais e as regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciá-las, né? Diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias do esporte. Rede, parede, campo, taco, invasão e combate. Todas essas habilidades, tá? Elas são descritas lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, certo? No que diz respeito à unidade temática de esportes, tá? E quanto aos objetos de conhecimento, também elas vão se diferenciando em relação a isso, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais o tênis, tá? O tênis é uma modalidade esportiva, né, de rede, tá? E ele é gerenciado, né, ele é administrado mundialmente pela International Tennis Federation, tá? E a Federação Internacional de Tênis. Essa Federação Internacional de Tênis é a entidade máxima do esporte no planeta, tá? Então, se a regra for mudar, se vai ser organizado um mundial de tênis, se vai ser tipo Olimpíada, sei lá, algum evento a nível mundial, quem administra esses eventos é a ITF, tá? International Tennis Federation, tá? Então, ela é quem é responsável pela organização do tênis no planeta, tá? Só que o planeta é muito grande e é dividido em países. Então, cada país que é praticante de tênis, né, que tem seus praticantes, é responsável pelo gerenciamento interno entre países da Federação Internacional. Então, a Federação Internacional homologa uma instituição que seja responsável pelo esporte naquele país, no caso, a Confederação Brasileira de Tênis, tá? Então, esse é o símbolo da Confederação Brasileira de Tênis. E em virtude disso também, porque o nosso país também é muito grande, e aí a CBT acaba homologando também responsabilidades aos estados. E aí cabe à Federação Cearense de Tênis, né, a FCT, Federação Cearense de Tênis, de organizar os esportes locais aqui no nosso estado, tá? Cabe à Confederação Brasileira de Tênis organizar
o tênis a nível de Brasil e a Federação Cearense de Tênis organizar a nível local, tá? O tênis é um esporte de origem inglesa e ele é disputado em quadras geralmente abertas, né? Raros são as competições onde tem quadras cobertas, tá? E de superfícies sintéticas, que esse sintético é uma mistura de borracha junto com cimento, tá? O próprio cimento, né? O saibro, que é uma argila batida, né? Com algumas aquele pó de tijolo, né? Ou relva, que é a grama, certo? Então participam no jogo 2 oponentes, né? Ou 2 duplas de oponentes, podendo essas duplas, né, ser mistas ou não, tá? Então o jogo pode ser de simples, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O jogo pode ser de simples, pode ser de duplas mistas, né? Um indivíduo do gênero masculino e outro indivíduo do gênero feminino, ou então de duplas no mesmo gênero, né? No caso, 2 homens ou no caso, 2 mulheres, tá? Essa quadra é dividida em 2 meias quadras, né? Meia quadras, por uma rede. Então, tem uma rede lá no meio, né? Parecido com o vôlei, mas o vôlei, até porque o vôlei é oriundo do tênis, né? A gente pode ter visto nas aulas anteriores. Então, essa rede ela é mais ou menos a nível do chão, ela é baixinha, tá? E ela divide essa quadra em 2. E o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para uma meia quadra, né? Para a meia quadra do adversário, com a ajuda de uma raquete, tá? Então, a gente usa a raquete para rebater essas bolas que vêm da quadra do adversário. Aí a gente vê um modelo, né? Um modelo de raquete, tá? Com as suas malhas, sua pegada, né? O seu cabo, junto com a tela, e uma bolinha, né? Uma bola de tênis, como exemplo, como modelo a gente pode ver. Então, assim, esse esporte, ele tem uma certa antiguidade, né? E a origem dessa modalidade é muito controversa. Então, acredita-se que os antigos jogos praticados com bola pelos egípcios, gregos e romanos tenham sido os precursores hoje do tênis moderno que a gente vê. As origens mais próximas da forma atual surgiram na França no século XIII, né, ou século XIV, através do jogo chamado Le Jeu de Paume, certo? Ou seja, o jogo com a palma da mão. Então, alguns jogos foram originados desse Le Jeu de Paume. Então, como, por exemplo, handball, a gente vai estudar mais na frente, né? E outros esportes também jogados com a mão, tá? Em 1874, esse rapaz que está aí no slide, Major Clopton Winfield, introduziu um novo jogo, né? O Sphere, que era um jogo prático, né? Novo e prático, de modo a segurar a bola, estabelecendo algumas regras fundamentais que hoje constituem as bases, né, das regras do jogo de tênis. Então, esse indivíduo foi quem, vamos dizer assim, sistematizou a prática do jogo de tênis com suas normas, as suas regras, tá? Aqui a gente pode ver uma foto, né, uma figura de um jogo de tênis naquele período, né, em 1870. A gente percebe, por exemplo, que não tinha rede, né, era uma tábua que dividia a quadra em 2, sendo suspensa por 2 barris, né?
Então a gente vê aí a precariedade da coisa, né? E hoje a gente vê um negócio aqui mais diferente nos dias atuais. A gente percebe um lugar amplo, arejado, com o piso sem relevos, né? Sem deformidades, piso plano, tá? E uma quadra bem bonita de se ver, né? No Brasil, né, o tênis ele aconteceu no final do século XIX, quando alguns ingleses, né, vieram para inglês e também franceses, né, vieram para o país para processos de urbanização dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E com isso, os ingleses eles trouxeram algumas raquetes junto com algumas bolas de tênis e começaram a propagar o esporte pelo Brasil, né? Mais ou menos em meados de 1892, eles inauguraram as primeiras quadras de tênis do Brasil, né? No São Paulo Athletic Club, que a gente conhece hoje como o São Paulo Futebol Clube, né? Então, os ingleses eles fundaram, né? Firmaram o esporte lá no São Paulo, tá? A gente tem, ainda falando sobre a história do tênis, a gente tem duas personalidades que realmente são a história do tênis brasileiro, tá? Uma é a Maria Esther Bueno, foi a primeira mulher que ganhou em Wimbledon, né? Um torneio muito clássico e muito importante também do circuito mundial de tênis, tá? E aí abaixo a gente vê o Gustavo Kirten, né? Ou Guga Kirten, né? Que foi tricampeão em um evento no torneio de Roland Garros, na França, torneio muito importante, né? Foi número 1 do mundo algumas rodadas, né? Algum período, e hoje a gente pode dizer que ele é um dos principais das representantes do esporte a nível brasileiro. Claro que tiveram outros, como Jaime Sims também, que veio um pouco antes, né, do Gustavo Kirten, né? Também tem o Sareta, enfim, tem outros tenistas no nosso país que vale a pena citar e reconhecer a sua história e a sua importância também para o esporte nacional. E como joga esse jogo, né? Como se joga? O jogo, como a gente já havia falado, ele é formado por em relação ao número de jogadores, né? Ele pode ser simples, né? Quando é 1 contra 1, e ele pode ser de duplas, e essas duplas elas podem ser mistas, né? Conforme a figura aí abaixo, ou com pessoas do mesmo gênero, que é o caso aí dessa figura aí da direita da tela, tá? Então, é importante a gente salientar essa característica. A quadra de jogo ela é um retângulo, né? Que ela mede 23 metros e 77 centímetros de comprimento, dividida ao meio, né? Então, essa quadra é dividida ao meio e nós temos uma quadra de 10 metros e 97 centímetros, né? Numa largura total, tá? Isso quando é jogado em, vamos dizer assim, em duplas, né? E essa quadra menor, ela é para jogos em torneios de simples, tá? Nós temos uma altura da rede que mede 1,06 m e nós temos essa área mais próxima da rede, uma área quadriculada, tá? Que ela mede 6,40 m. E para que serve essa área quadriculada? Quando o indivíduo for sacar,
tá? Ele deve sacar dentro desse espaço para que o adversário dele possa rebater essa bola. Lembrando que o saque ele é cruzado, tá? Como assim cruzado? Se você tiver à direita da quadra, né, lá no saque, você tem que cruzar esse saque na diagonal, tá? Então faz de conta que o sacador ele está ali próximo dessa letra O, né, de jogo. Então ele deve sacar a bola, tá? Para que essa bola ela toque no primeiro toque dela na quadra do adversário, seja aqui, aí onde essa tem nessa quadra, né, nessa quadrícula onde tem marcado a metragem desse espaço, tá? E do outro lado também vice-versa, tá? Então o importante é que essa bola seja quando sacada, né, cruze esse espaço pela diagonal, tá bom? E aí o colega, né, o adversário dele vai rebater e vai iniciar o jogo, e depois que iniciar o jogo, aí não tem mais problema, aí você pode jogar a bola para onde quiser, ok? O objetivo desse jogo é rebater a bola, né, para marcar um ponto. E essa pontuação ela se divide em games e sets. Um game ele é composto por pontos, né? Então, na hora quando você faz, vamos dizer assim, um ponto no adversário, você não está fazendo 1, você está fazendo 15. Então, quando você faz o segundo ponto, é como se você estivesse fazendo 30, depois 40 e depois é o game. Então, quem fizer primeiro, né, esse game, ganha um game que é como se fosse um ponto, né? Como se fosse um ponto para aquele indivíduo, tá? E o set é um conjunto de games, certo? Então, sets ele pode ser até 6, né? A equipe pode ter até 6 sets, e quem fizer primeiro 6 games no jogo, com a diferença, né, de 2 games de vantagem, ganha um set, tá? E a partida é realizada numa melhor de 3 sets, tá? Então o indivíduo ele vai jogar até 3 sets nessa forma. É um pouco complicado a início, né, de se ver, de se prestar atenção, mas é um jogo muito prazeroso, um jogo muito intenso também, bom de se jogar, certo? Mas requer certas técnicas, tá? No início a gente pode até estranhar um pouco pela falta de familiaridade que você pode ter com ele, mas depois você vai começar a perceber que é um jogo muito gostoso de se jogar. Nós temos alguns fundamentos para a gente entender, tá? Nós temos o saque, então no tênis, o serviço, o saque, ele é o lançamento da bola, né, para o alto, né, para iniciar um ponto. Então o indivíduo ele lança a bola para o alto e golpeia essa bola, tá, na direção da quadra do adversário, na diagonal, né? Geralmente ele é feito lançando a bola ao ar, então o indivíduo atinge com a raquete, tá? Então funciona aí dessa forma. E para rebater essa bola, né? Ou para golpear ou contra-golpear essa bola, nós temos alguns fundamentos para se entender, tá? Primeiro, é o forehand. O que é o forehand? É quando o jogador bate na bola, né, bate com a raquete na bola, que está segurando a própria mão, né? Então vamos lá. Quando o jogador bate na bola com a mão que está segurando a raquete e a mão oposta fica à frente do corpo, tá? Ou seja, quando você vai rebater essa bola, a palma da mão, né? Ela está voltada para a rede, tá? Então, quando você vai rebater, aí você tem que prestar atenção na palma da mão, na direção da rede, aí você vai identificar que é um forehand, tá?
Mas assim como tem o forehand, também tem o backhand, certo? Então, como é esse backhand? É quando o jogador golpeia a bola com as costas da palma da mão voltada para a rede. Então, se eu tenho um golpe na bola, né, e a palma da minha mão está voltada para a rede, a gente vai chamar de forehand, tá? E quando as costas da mão estão voltadas para a rede, aí a gente chama de backhand, tá ok? No saque, a gente já falou, né? O saque do tênis, a gente já falou. E aí a gente vai entender agora e vai ver um pouco na prática como se joga essa modalidade, tá? E a gente pode até jogar em casa, não tem nenhum problema, contanto que tenha cuidado para não quebrar nada, não quebrar nenhuma lâmpada, para ser tudo normal, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Olá a todos, hoje nós vamos começar uma aula prática de tênis, tá? E com todo respeito às mães de vocês, os pais, tenham muito cuidado, porque eu vou ensinar vocês hoje a jogar tênis em casa. Infelizmente a gente não está podendo fazer isso na escola, né? Mas a gente vai tentar fazer essa prática em casa, mas com toda a segurança, certo? Por exemplo, eu estou fazendo hoje essa prática aqui na minha sala, tá? Afastei um pouco os móveis, né? Estou deixando aqui o sofá para ser o meu objeto, né? Como se fosse uma rede, tá? Enfim, e aí a gente vai ver como é que a gente pode fazer esse tênis em casa, ok? Primeiro de tudo, eu preciso ter alguns equipamentos, tá? Esses equipamentos vocês podem utilizar, vocês podem comprar. Por exemplo, uma bolinha dessa de tênis, tá? Ela custa em média, são duas, né? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, certo? Vem um pacotezinho com duas, tá? Custa R$ 1,99, certo? Mas você pode, né? Não vai ser do mesmo jeito, mas a gente vai tentar fazer. Você pode fazer com aquelas bolinhas de piscina de pula-pula, tá? Pode ser uma bolinha tipo essa daqui de pula-pula também. Ah, Teixe, mas eu não tenho nem bolinha de tênis, nem bolinha de pula-pula. Não tem problema. A gente vai tentar fazer dessa forma, com um par de meias, tá? Como é que eu vou fazer isso, Teixe? Simples. A gente vai juntar as meias, tá? Nós vamos juntar as meias, certo? Junta aqui as meias e vai fazendo um rolinho com as duas meias até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, você vai pegar o cano dessa meia que está aqui em primeira, certo? E vai virar ao avesso, ok? E vai apertando, moldando, tá? Apertando, vai moldando até virar uma bolinha de meia, ok? Então, assim, a gente tem três possibilidades, né, de realização dessa atividade, tá? Então, nós temos a bola de tênis, né, uma bola que não é oficial, mas é uma bola que você pode praticar o tênis, tá? Nós temos a bolinha do pula-pula, uma bolinha de pula-pula, e nós temos a bola de meia, tá? Lembrando que essas duas, tanto a do pula-pula quanto a bola de tênis, elas não são ideais para a nossa prática, tá? O ideal mesmo seria a bola de tênis, ok? Para contemplar essa atividade, né, no todo, eu também
vou precisar de uma raquete de tênis. Pode ser aquelas raquetes de plástico que você tem em festa de aniversário, ou desse tipo, tá? A que eu vou usar aqui é uma raquete de frescobol, certo? Eu não tenho uma raquete oficial, né, aqui na minha casa, de tênis, tá? Mas tem uma raquete que eu uso para jogar frescobol, certo? Aí quando eu vou à praia, eu levo para a praia, quando eu vou, enfim. E daí eu levo esse material comigo, ok? Então vamos ver como é que a gente vai começar a fazer essas práticas, ok? A nossa primeira atividade, tá? Eu vou pegar a bolinha com cuidado, vou olhar para o teto direitinho e vou só jogar a bola para o alto, tá? Vou jogando aqui devagarinho, baixinho mesmo, e depois eu vou aumentando a altura, com cuidado para não pegar na lâmpada, certo? E você pode perceber que essa atividade você pode fazer também com a bolinha do pula-pula, certo? E também pode fazer com a bolinha de meia. Ok? Essa é a nossa primeira atividade. Para essa nossa segunda atividade, nós vamos usar a bola, tá? Acho que essa bola de pula-pula não vai dar muito legal, certo? Mas vamos tentar. E acho que a bola de meia também não vai dar muito legal, tá? Mas vamos tentar mesmo assim, tá? Outra bola também que você pode utilizar são aquelas bolinhas de borracha, aquelas de fisioterapia. Também pode, aquela dali dá legal, tá? Aquela dali é muito boa. E a gente vai fazer o seguinte: vou estar um pouco, um pouco próximo da parede, tá? E vou lançar a bola contra a parede. Até que eu vou aumentando um pouco a distância. E assim, quanto mais distante eu vou estar, um pouco mais de força eu vou aplicar para essa bola voltar para mim, tá bom? Então, essa é a nossa segunda atividade. Tentei fazer aqui com a bolinha do pula-pula. Por enquanto deu certo. Tá? Então, por enquanto deu certo. Mas a de meia não deu. Porque ela perde muito o controle, a gente perde muita direção. Mas, fica a dica. Bolinha de pula-pula para essa prática deu certo. E a bola de tênis também dá certo para a gente fazer. Tá? Para essa próxima atividade nós vamos precisar da raquete. Tá? Então o que nós vamos fazer? A gente vai controlar essa bola aqui, ó. No começo a gente vai controlar ela parada, tá? É importante que a gente tenha também a empunhadura. O que é empunhadura? É você segurar, tá? Segura com esses dois dedos aqui, ó, o indicador e o médio aqui embaixo. E os outros dedos eles vão ficar agarrando aqui, ó. Segura aqui, tá? E segura aqui do outro lado também, certo? Pra gente controlar essa raquete, ok? Então, nós vamos tentar equilibrar parado aqui, ó. Tá? Segundo, depois a gente vai virando com cuidado. E o que nós vamos fazer? A gente vai lá no final da sala, dá uma voltinha e volta, tá? E aí a gente faz umas 2 ou 3 vezes, tá? Para que a gente tenha um controle melhor da bola, ok? Passando essa fase, tá? Que a gente vai fazer? A gente vai controlar a bola aqui, ó, parado mesmo, tá? Ok? Então a gente vai ficar controlando essa bola. À medida que a gente for ficando mais craque, aí o que nós vamos fazer?
a gente vai fazer o mesmo percurso. A gente vai lá no final e volta, batendo a bolinha aqui pra cima, ó, tá ok? Sem deixar a bolinha cair, tá bom? Vamos lá tentar. Virando, olho na bolinha, para ela não cair. Show, tá? E daí a gente vai fazendo isso e depois a gente vai fazendo isso com um pouco mais de altura, tá? A gente vai fazendo isso com um pouco mais de altura, mas cuidado para não bater na lâmpada, certo? Porque senão aí dá prejuízo, ok? Então a gente vai fazendo essas práticas, tá? Até que a gente vai para a parede. Bom, chegou a hora da gente ir até a parede, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente já conseguiu equilibrar a bola aqui, baixinho. A gente já conseguiu equilibrar a bola já a uma certa altura. E agora a gente vai usar a parede para nos ajudar. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão soltar a bolinha, apenas solta a bolinha na raquete. Apenas solta, não é para jogar. Apenas solta. E você vai fazer o movimento de baixo para cima, né? Nesse movimento raqueteando a bola, né? Batendo a bola contra a parede. E depois segura a bola com a mão, tá? Dessa forma. Ok? Primeiro dessa forma. Quando você começar a ficar bem craque, tá? Aí você vai batendo contra a parede. Algumas vezes você vai falhar, né, nessa batida. Por quê? Porque você precisa adaptar a força que você está aplicando na parede. E daí, se você tiver um espaço um pouco maior, você amplia mais, você sai um pouquinho mais aqui, ó. Certo? E daí vai aumentando. Quanto maior a distância, maior a força que você vai fazer para bater a bola contra a parede. Tá ok? E daí, primeiro, vai batendo na bola, né, na parede, e você segura. Bate na bola na parede, segura. Bate na bola na parede, segura. Depois você vai batendo sequencial. Ok? Bom, nessa próxima atividade a gente vai introduzir as pegadas na raquete, tá? Então a gente tem uma pegada, certo? Uma pegada firme, tá? E daí eu vou começar a fazer agora o meu movimento de forehand, tá? O que é o forehand? É quando você tem a palma da sua mão, né, voltada para o lado da rede, ou no caso, do lado da parede, tá? Então, quando você faz esse movimento aqui com a bola, aliás, com a raquete, tá? Com a raquete para o lado, né? Para o lado da parede ou da rede, a gente vai chamar de forehand, ok? Vou pegar aqui a bola para a gente demonstrar um pouquinho algumas técnicas de forehand. Eu vou ficar de costas por conta do ângulo também da parede aqui, né? Mas vocês vão entender direitinho como é que faz, tá? Então, olha só. Primeiro, mesma coisa. Bate aqui na parede, tá? Vai batendo aqui na parede e vai segurando com a mão. Até que você vai ficando bem craque. Ok? E aqui o espaço é apertado, né? E daí a gente evolui na prática do treinamento. E daí você pode ir um pouco mais distante também, tá? Para que você faça esse movimento mais tranquilo, tá? Aí quanto mais distante você estiver da parede, né, mais força você vai aplicar, tá ok? Do contrário dessa prática que nós fizemos, que é o forehand, tá?
a gente vai ter o backhand. Por que backhand? Porque a gente vai bater agora com o dorso da mão, tá? Voltado para o lado da parede ou da rede, tá? E aí a gente faz a mesma coisa, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai soltar, ó, a bola e vai segurar. Você vai bater assim, como se estivesse espanando alguma coisa. O forehand é como se você tivesse, tipo, como se estivesse cortando cana, tá? Como se estivesse cortando alguma coisa assim com o facão, certo? E o backhand é como se você tivesse assim, ó, espanando, tangendo alguma coisa assim, né? Tirando uma abelha, uma mosca de cima da mesa, entendeu? Então esse é o backhand, tá? Então você vai soltar a bola e vai golpear, né? Vai golpear essa bola com a raquete para o lado da parede e segura a bola, ó. Ok? Quando você estiver bem craque, aí nós vamos treinando aqui, ó. Ok? E aí a gente vai treinando esse forehand, tá? E quando você estiver muito craque, e aí a gente vai misturando, tá? E aí a gente vai misturando o backhand com o forehand, né? Aliás, perdão. A gente vai misturando. E aí, quando a gente tiver bem craque, aí a gente vai mesclando, tá? Uma hora você faz o forehand, depois você faz o backhand, tá? Tipo assim. Como se você estivesse virando uma panela, tá? Para lá e para cá. Bom, essa é a nossa prática de tênis de campo de hoje, tá? Lógico que se a gente tivesse um espaço como a nossa quadra, né? Na nossa escola, a gente ia desenvolver um pouco mais e um pouco mais também de dupla, que você pode fazer isso de dupla também, certo? Arranjam um irmão, um parceiro, tá? Com duas raquetes, vocês podem combinar isso aí. Tipo, vamos jogar só de forehand, tá? E aí você vai treinando. E agora vamos fazer só de backhand, tá? E aí você vai treinando essas pegadas e esses fundamentos do jogo de tênis, ok?